Venha, Espírito Santo. Aplauda o Senhor mais forte, mais forte. Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. Só o Senhor é Deus. Aqui, Senhor. Amém? As crianças podem ir para o ensaio. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 14. Podeis tomar assento. Lucas 14. Nós vamos ler e meditar na palavra do Senhor. O tema da mensagem de hoje: bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Diga bem-aventurado. Você sabe o que é uma pessoa bem-aventurada? Uma pessoa feliz, uma pessoa próspera. O reino do Senhor não é comida e nem bebida, mas é paz e alegria. Em Lucas 14, 15 diz: bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Isso significa? Significa que aquele que estiver em Jesus Cristo, e Jesus Cristo estiver nele, significa que aquele que se alimentar do Senhor, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. O Senhor é palavra, e a sua palavra é espírito e é vida. E se você estiver na palavra, que é o Senhor, e a palavra estiver em você, você se alimenta, você usufrui do Senhor e do seu reino. Bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Lucas 14, do versículo 16 ao 23. Vamos ler o texto completo, depois nós vamos meditar. Quem achou, diga eu. Porém ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos, poucos ou muitos. E a hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já está tudo preparado. E todos a uma começaram a excusar-se, dar desculpas, se esquivar. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo. Comprou o quê? E importa ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: casei e portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, e traze aqui os pobres, e aleijados, e mancos, e cegos. E disse o servo: Senhor, feito está, como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e velados, e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Amém? Amém. Nós começamos a reunião falando que Deus vai chamar os servos bons e fiéis. Ele não vai chamar por placa de igreja, ele não vai chamar por ministério e nem por dom. Ele não vai chamar aquele que tem mais e depois aquele que tem menos. Deus vai chamar no último dia, o Senhor irá nos chamar um por um. E ele vai chamar. E ele pode dizer: servo bom e fiel. Ele vai chamar quem? Os servos bons
e fiéis. E ele vai dizer, porque foste fiéis no pouco. Ele não está falando sobre dízimo. Ele está falando sobre servir, sobre obedecer, sobre ser cheio do Espírito Santo e ser guiado por Deus. Servo bom e fiel, porque foste fiel no pouco, nas pequenas coisas, te colocarei sobre o muito. Ele está dizendo, aquele que governa a sua vida, aquele que cuida da sua casa, segundo a minha palavra, que obedece a minha palavra, aquele que é bom e fiel nas pequenas coisas, nos detalhes, eu o colocarei sobre o muito. Aqui sobre o muito não é muito dinheiro, é sobre muita responsabilidade. Irá liderar e governar bairros, cidades, nações. Diga, servo bom e fiel. Amém. Que foste fiel, no pouco te colocarei sobre o muito. Entra no meu gozo. Entra no meu reino e governa comigo. Mas ele também pode dizer, servo inútil. E o Senhor dará ordem aos seus anjos e aos seus servos, dizendo, lance-o para fora, no lugar de trevas e ranger de dentes. Servo inútil, lance-o fora. Nós temos que caminharmos debaixo de obediência e debaixo do Espírito do Senhor. Nós temos que servir o Senhor. Ele não diz aqueles que pregaram e aqueles que adoraram um pouco. Não, ele diz aqueles que serviram. E serviram e foram fiéis. Eu os colocarei sobre o muito. Nós estamos aqui para servir. Nós estamos aqui para trabalhar. Nós estamos aqui debaixo de uma missão. O Senhor nos criou e o Senhor nos colocou aqui debaixo de um propósito. E nós temos que obedecê-lo. Amém? Jesus obedeceu até o momento de ser batizado. E no seu batismo, os céus se abriram, ele ouviu a voz do Pai dizendo, este é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Aí, nesse momento, o Espírito Santo desceu sobre ele, pousou sobre ele e não o deixou mais. Pousou sobre ele e aí começou a guiá-lo e o guiou para o deserto. A obediência começa na carne. Eu vou repetir. A obediência não começa com o Espírito Santo e com dons. A obediência começa na carne. Antes dos céus se abrirem, antes de ser cheio do Espírito Santo, antes de ser conduzido e vencer as tentações. Vocês estão entendendo? Amém. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, você está entendendo? Amém. Nós estamos vendo aqui, Jesus foi convidado para uma ceia. E no meio da ceia, ele ali junto com os convidados, conversando com os convidados, em volta da mesa, comendo, bebendo, conversando com as pessoas, ele vai trazer um ensinamento. Dentro do texto e do contexto que Jesus estava, ele vai trazer um ensinamento. Todo o ensinamento de Jesus está dentro de um texto e de um contexto. Aonde nós estamos e o que nós estamos fazendo. E Jesus foi convidado para essa ceia, e ele vai a essa ceia com os seus discípulos, e está na mesa comendo e bebendo, em volta a muitas pessoas, e eles começam a falar sobre o reino. E o que me chama a atenção é que o Senhor ensina a eles a chamarem os pobres e necessitados. Ele diz, qual é a vantagem? Qual é a obediência? Qual é a vantagem? Qual é a honra e a glória de você convidar pessoas que podem fazer um banquete, e você convida elas, e depois elas te convidam. E ele diz, quando você for fazer um banquete, faça para aqueles que não têm condições de te retribuir. Ou seja, ele está falando sobre graça, não sobre troca. Ele não está falando sobre troca, barganha, negociação. Ele está falando sobre graça. Ele está dizendo, eu vou alimentar aqueles que nada podem me dar e nada podem fazer por mim. Eu não estou fazendo um banquete por interesse. Eu não estou fazendo um banquete com interesses. Eu não estou fazendo um banquete para trocar coisas, para me honrarem e depois eu honrar. Eu estou fazendo um banquete para aqueles
e não tem nada para me dar. Aqueles que no final do banquete vão dizer: eu não sei nem por que o Senhor me chamou, mas eu quero te agradecer, eu quero te honrar. O Senhor está dizendo: eu não vou honrar pessoas para que elas possam me honrar. Eu não estou te honrando para que você me honre. Eu estou fazendo o quê? Derramando graça. O que eu estou fazendo por você, você não pode fazer por mim. O que eu estou te dando, ninguém pode me dar. Não adianta você querer me retribuir. Eu não estou dando simplesmente o pão de cada dia. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra do Senhor. O Senhor está mostrando a graça. Não é por aquilo que nós somos ou por aquilo que nós fazemos. Ele está dizendo: eu estou te chamando. Eu estou chamando os cansados. Eu estou chamando os cansados e sobrecarregados. Eu estou chamando para aprenderem comigo que sou humilde e manso de coração. Que sou simples. Jesus poderia ser honrado, mas ele se fez servo. Ele se fez escravo. E ele se fez maldito no nosso lugar. Ele está dizendo: eu não estou trocando. Eu não estou trocando 6 por meia dúzia. Eu não estou trocando de uma vida meia dúzia por uma vida 6. Eu não estou trocando de religião 6 por meia dúzia. Não estou fazendo uma troca. Eu não estou fazendo uma troca. Eu não estou barganhando. O que eu estou dando para vocês é graça, é favor que não merecemos. O que eu estou fazendo por vocês, vocês não podem fazer por mim. Eu não estou fazendo esperando que vocês façam algo em troca. Eu estou fazendo porque eu amo. E eu estou manifestando a minha graça. Mas a nós cabe dizer: Senhor, eu não sei nem por que o Senhor me chamou. Eu não sei nem por que eu estou aqui, Senhor. Mas eu quero te agradecer e dizer: daqui eu não saio. Amém. Eu quero usufruir dessa ceia. Eu quero estar em Cristo. Porém ele lhe disse: um certo homem... Aí continua o ensino. Ele começa com uma história, uma parábola. Porém ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia. Ou seja, não é uma ceia qualquer. Diga: uma grande ceia. Ou seja, uma refeição à noite. Uma refeição quando o dia acaba. No final do dia. No final do dia ele fez uma grande refeição. Uma grande ceia. Como o Senhor fazia ainda no jardim. Em toda a viração do dia, no final do dia, o Senhor descia para uma grande ceia. Mas o homem, ao invés de se alimentar de Deus, preferiu comer do fruto da ciência do bem e do mal. No final do dia, na viração do dia, esse homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. Poucos ou muitos? Muitos. E a hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: esse homem, ele é Senhor e ele tem servos. Quantos aqui são servos do Senhor? Amém. Ah, então não é mais filhinho mimado. Se alguém chegar aqui e estiver na sua cadeira, não tem problema não. Alguém pode sentar no seu lugar, na sua cadeira? Cadeira é algo sério, irmão. Não sei se eu falo. Olha bem para sua cadeira aí. Olha bem para sua cadeira aí. Quantos aqui tem uma cadeira? Quantos aqui tem uma cadeira cativa? Eu não sei se você percebeu, mas quando o Senhor dá ordem para construírem e edificarem o templo, não tinha cadeira. Tinha mesa, mas não tinha cadeira. Pergunta: por quê, pastor? Porque dentro da casa do Senhor, no tabernáculo, não é lugar para ficar sentado, é lugar para servir. Ou você entra para comer, ou para servir. Não tem lugar para inútil. Fala para a pessoa do lado assim: pastor só está brincando, ele só está encenando. Para ficar emocionante a mensagem. Ele não está bravo não, tem cara de bravo, anda que nem bravo, fala que nem bravo, mas é manso, humilde. Mas lá na frente a gente vai ver um sacerdote. Um quê? Sacerdote. Mais do que sacerdote, um sumo sacerdote, sentado em uma cadeira, na porta do templo. É que assim, dependendo da tradução, vai colocar cadeira, mas o certo é trono. Tanto é que tem uma igreja em Apocalipse, que nela tem um trono de Satanás. A sua é cadeira, né? Não é trono, não. E é sua, né? Não é de Satanás, não. Mas o sumo sacerdote, ele colocou uma cadeira dentro do templo. E ele ficava sentado. E uma pessoa que é inútil,
ela vai ter problemas de saúde, ela vai ficar obesa. Ele está sentado na cadeira, ó, no trono dele. E os levitas levaram a arca. E os homens foram para a guerra. E o sumo sacerdote está lá, sentado na sua cadeira. Mas eles perderam a guerra. A arca foi levada. Houve mortandade. Os filhos do sacerdote, do sumo sacerdote, foram mortos. Ele cai da cadeira e quebra o pescoço. Ou seja, perdeu a ligação com a cabeça. Igual João Batista. Pescoço. Perdeu a cabeça. Perdeu o Senhor. Por quê? Porque ele estava no ministério dele. O ministério dele era até Jesus ser revelado. E ele mesmo diz isso. Aquele que me enviou a batizar, disse que quando eu visse o céu se abrir e o sinal, esse era o Messias. A partir dali, ele teria que seguir Jesus. Mas ele continuou fazendo o ministério dele. Eu faço do meu jeito, Senhor. É o meu ministério. O meu ministério é batizar. Mas o sacerdote caiu da cadeira e quebrou o pescoço. Não havia mais ligação da cabeça com o corpo. E a palavra foi, e acabou. E a glória de Deus se foi. Servos inúteis fazem a glória de Deus ir. Os religiosos adoravam as primeiras cadeiras. Quem é que vai sentar hoje aqui? Pode vir. Tinha uma cadeira especial de Elias, de Moisés e de Elias. Tinha um cálice especial para Moisés e para Elias. Será que nós estamos querendo honra ou estamos aqui para honrar? Porque eu não conheço ninguém que está feridinho com a igreja porque não foi honrado. Lá no fundo, é porque não foi honrado. É porque não foi honrado. É porque não está sendo honrado. Se alguém vier e estiver na sua cadeira, tudo bem? Amém? Agora deixa eu te perguntar o mais importante. Quando é que você vai trazer alguém para sentar na sua cadeira? Esses dias eu falei assim, ó, a gente está vivendo num tempo, numa geração, que as pessoas se isolam e não existe mais amor fraternal. O que é amor fraternal? É a união. É unidade, é união com os irmãos e com os amigos. As pessoas já sentam me afastar. Quando senta alguém do lado, será que a gente quer que alguém sente do nosso lado? Será que a gente quer que alguém sente na nossa cadeira? Será que a gente está disposto a trazer alguém para sentar na minha cadeira? Sei que todo mundo está numa cadeira diferente hoje. Todo mundo na mesma cadeira, no mesmo trono. Mas que seja Deus no seu trono. Porque o que nós vemos muito é como em Apocalipse. Dentro da igreja tinha um trono, uma cadeira, um trono, uma cadeira, um trono de Satanás. Você sabe que hoje algumas religiões, para não dizer a católica apostólica romana, o Papa tem uma cadeira, um trono. E quando ele se senta naquela cadeira, ele faz leis que vão contra a palavra de Deus. E Jesus já dizia isso aos fariseus. Vocês se assentam nas cadeiras de Moisés, de Elias, e vocês fazem leis para perverter o povo. E eles diziam assim, tudo que eu tenho é para honrar a Deus. E eles não honravam mais os pais. O que tem de pai agora dizendo, fala a Deus. O que tem de pai agora querendo ser honrado? Sabe quando um pai é honrado? Pergunta quando, pastor? Quando o pai não provoca a ira dos filhos. O que eu mais vejo são pais tolos, ignorantes. Não aqui, não. Pais tolos, ignorantes. Não aqui, mas bananas na sua casa. Que não cuidam da sua casa, que não governam. O filho faz o que quer, do jeito que quer. Não tem respeito, não tem honra. Mas cada um colhe o que planta. Um pai, um homem que não é homem de Deus, que usa a palavra de Deus e distorce a palavra de Deus para afrontar a família, para diminuir a mulher e a família. Tem acontecido muito isso, irmãos? Um homem que não é submisso a Deus, que não honra a Deus, vai colher desonra. Um pai que não semeia amor e justiça na sua casa, que provoca a ira, vai colher desonra. Que você não seja o filho que desonre, mesmo que seu pai mereça. Que nós não honramos
porque eles provocaram a nossa ira ou não. Nós não honramos porque eles merecem ou não merecem. Nós honramos porque nós somos honrados. Só uma pessoa honrada pode honrar o outro. Mas uma pessoa que foi ferida na sua casa, ela não sabe o que é honra. Ela não sabe o que é respeito, não sabe o que é honra. Só vai reproduzindo. E ao invés de semear amor, justiça e honra, provoca a ira dos filhos, fermenta os filhos. Coloca irmão contra irmão. Filhos contra líderes. Mas não seja uma pessoa amargurada. Seja liberto, seja curado. Para a honra e glória do Senhor. Não importa o seu passado, seja liberto, seja curado. Seja uma pessoa de honra, de caráter, de honra, que obedece à palavra do Senhor. Quantos estão entendendo? Amém. Amém. Aqui, quando se fala de honra, não seja menino na fé. Porque o texto aqui começa dizendo que se nós não deixarmos pai e mãe e irmãos, por amor ao Senhor, para o servi-lo, nós não somos dignos. Nós nos tornamos inúteis e não somos dignos de nada. Não se esqueça que Abraão deixou pai, mãe, família, parentela e aquela terra. Então não seja menino. Saiba separar as coisas. Saiba separar as coisas. Saiba ser homem e mulher de Deus. Maduro, sem desculpa, sem justificativa, deixando, sem abandonar. A Carla falou esses dias atrás, você sabe qual é o oposto de amor? Não é ódio. É indiferença. Sabe o que é indiferença? Vem cá. Vamos fazer. Chama, não responde. Isso é indiferença. Isso é o oposto de amor. Não é ódio. Porque o Senhor diz, irai, mas não pecai. Ele diz, a vingança é minha. Mas o Senhor, Ele não aceita a indiferença. Pessoas indiferentes. Tanto faz, tanto fez. Vamos ver o que dá, pastor. Vocês estão entendendo? Cuidado com a sua cadeira. Cuidado. Cuidado. Fique mais tempo de pé do que sentado. Simbolicamente e profeticamente, a igreja não é lugar para cadeiras. Não é lugar para pessoas indiferentes e acomodadas. É para servos. Aquele Senhor tem um servo. Quantos servos tem aqui do Senhor? Amém? Pergunta para a pessoa que está do seu lado. Você é servo? Quem serve para servir, será servido. Quem não serve para servir... E a hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados, vinde que já tudo está preparado. Ele mandou os anjos ou os servos? Lembra lá no caso de Cornélio? Primeiro o Senhor mandou um anjo. E o anjo trouxe uma mensagem do céu. Ó, eu sou enviado de Deus. E eu estou aqui para dizer 3 coisas. A primeira, Deus ouviu a sua oração. Diga glória a Deus. Eu vou para Guararema, meu irmão. Diga glória a Deus. A sua oração foi ouvida. Ele ouviu a sua oração. Segunda coisa, as suas esmolas, ofertas, o seu dízimo está como um memorial diante do Senhor. Ou seja, você ora e Ele ouve. E o que você fez aqui para o Senhor em fidelidade, há um memorial, como uma aliança diante do Senhor, dizendo, eu sou bom e fiel. Este é um servo bom e fiel. Aí tem a terceira coisa. O anjo veio e falou 3 coisas. Deus ouve a sua oração e a sua esmola, o seu dízimo do necessitado, está diante do Senhor, como um memorial, uma aliança de um homem bom e fiel. Mas teve uma terceira coisa. Qual foi? Fala só para você. Manda os teus servos irem e chamarem Pedro. Porque o Senhor, Ele é Senhor de tudo e de todos. E os anjos têm uma missão. E nós temos outra. Qual é o problema? Pergunta, qual é o problema, pastor? Você sabe que Pedro sempre foi um problema, né, irmão? Eu não sei porquê, mas crente é um problema, irmão. Eu não sei porque Deus gosta de crente. Mas Deus chama um crente que está no caminho e diz, vai pelo caminho e vai até a casa. Fora que ele viu uma visão de Deus. E Deus falou com ele. O anjo do Senhor mandou ele ir. E ele disse, eu não sei não, acho que eu não vou não. Isso não tem nada a ver com a minha tradição.
tem nada a ver com a minha religião. Andou 3 anos e meio com Jesus. E estava preso a uma tradição e a uma religião. Quantas pessoas estão perdendo a oportunidade da vida? Não, você não entendeu. Perdendo a oportunidade da eternidade. Porque estão presos ao judaísmo, ao catolicismo, ao budismo, ao espiritismo, ao cristianismo, ao gospel, e não obedecem ao Senhor. Agora, um homem que estava cheio do Espírito Santo, orando, jejuando, e dizendo: Senhor, me usa, Senhor, para salvar vidas. O Senhor me enviou as nações para batizar e salvar vidas, e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vai até a casa de Cornélio, o centurião italiano. Ah, Senhor, pensei que era para falar com o sumo sacerdote. Pensei que era para ir na outra igreja. Senhor, eu não posso ir pregar na outra igreja? Posso ir lá cantar na outra igreja? Esses Pedro, irmão. Só Deus, só misericórdia. Diga para a pessoa que está do seu lado: misericórdia. Diga misericórdia. Diga: esses Pedros de hoje. E todos começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e importa ir vê-lo. Rogo-te e haja por excusados. A primeira desculpa: comprei um terreno, pastor. Meu irmão, se coloque no tempo e no espaço. Quantos aqui já compraram um terreno? Já comprou? Não comprou? Você compra que nem compra bala? Você compra do dia para a noite? Para você comprar um terreno, meu irmão, você tem que ter um sonho, um projeto, tem que trabalhar, né? Caiu do céu ou não? Você tem que ter um sonho, um projeto, tem que trabalhar, tem que sacrificar. Deus tem que abençoar. Você não compra um terreno como alguém que atravessa a rua e vai comprar uma bala, um café, não, irmão. É um projeto, é um sonho, são dias de sacrifício, de negociações, de pesquisa, negociação. Quanto é o terreno? Ah, tá 200. Se você fizer 180, eu compro. À vista. Não, nem para você nem para mim. 190. Eu vou pensar. 185 a gente fecha. Ah, bem que a gente vai conversar, vamos ver o contrato. É anos, meses. Mas ele diz do nada, de repente, sem mais, sem menos. De um dia para o outro. Não, sabe porque eu comprei um terreno? Irmão, se coloca no tempo e no espaço. Não havia energia. Ele está dizendo: eu vou à noite olhar o terreno. Ele está dizendo assim: ah, esse homem de família aí, que fez uma grande cena, ele é um trouxa, eu vou fazer de trouxa. Quem é que vai ver um terreno à noite? Diga misericórdia. E outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por excusado. Aí ele está comprando um carro, irmão. 5 carros, as juntas, né? Comprou um trator lá, uma pilhadeira. Não, é que eu comprei e agora à noite eu vou lá experimentar. Eu vou arar a terra à noite agora, eu vou experimentar os bois lá, vou experimentar os animais, agora à noite. Diga misericórdia. E outro disse: casei e portanto não posso ir. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Vê se seu marido está dizendo glória a Deus aí, irmão. Vê aí, irmã, você está falando glória a Deus ou não? Ou está fingindo que está dormindo? Diga glória a Deus. Sabe o que esse homem, esse casal está fazendo? Ele está quebrando um mandamento. Porque lá em Deuteronômio diz que quando o homem e a mulher se casam, eles têm um ano que eles não fazem negócios, que eles não vão à guerra. 1 ano usufruindo o casamento. 1 ano de lua de mel, irmão. Diga glória a Deus. Aqui, menos de 1 ano acaba o casamento. 6 meses, 7 meses acaba. Né? Nos dias de hoje, né? Misericórdia, né? Ah, se não for o Senhor. Mas o primeiro ano, irmão, era de lua de mel. Aí imagine você casado de novo, irmão. Novinho, casado. Só pensa naquilo. Só pensa nessas coisas. Lua de mel. Não é viagem de 7 meses, é 1 ano. Aí você recebe um convite para uma festa. Um banquete, um grande banquete. A lei foi feita para isso, para que eles pudessem aproveitar, usufruir, criar relacionamentos, sentarem na mesa, conversarem. Não é casar de qualquer jeito. Não é casar de qualquer jeito, de qualquer forma, em qualquer lugar. Não é casar trabalhando e correria do trabalho e passa o primeiro ano já se arrebenta. Era algo tão sério o casamento, que havia uma lei em Deuteronômio dizendo que no primeiro ano o foco é o casamento.
que o homem não poderia sair para grandes trabalhos e muito menos para a guerra. Ele tinha que casar e usufruir do seu casamento, criar relacionamento. Não era se juntar. Não era juntar as escovas de dente. Aí você recebe um convite para ir no melhor restaurante, comer pizza, irmão. Imagina. Aí você não quero. É um ano para fazer só isso. Sair, passear, ir no cinema, comer pizza, camarão. Vai na casa de um, vai na casa do outro. Vai nesse restaurante, vai naquele outro. Mas ele diz, não quero, não, obrigado. Na última hora, você acha que, meu irmão, o que está acontecendo? Meu irmão, o que está acontecendo, pastor? Irmão, cada um examine-se a si mesmo. Eu não estou aqui para julgar, não. Cada um examine-se a si mesmo. Mas eu olho o primeiro, eu olho o segundo, eu olho o terceiro. Terras, está ligado à posse. O outro, animais, a colheita. E o outro, a família. Está entendendo porque no final o Senhor diz? Aquele que não deixar pai e mãe, ou seja, que não virar homem, mulher. Aquele que não assumir responsabilidade. Porque a Bíblia nunca vai dizer para você, deixe a sua família. Irmão, você já não tem ideia de quantas vezes. Não, é que Deus falou comigo, pastor, para eu abandonar essa mulher, deixar essa mulher. Eu acho que você não ouviu direito. Eu acho que antes ele tinha falado para você, não se casar com essa louca. Varrida. Com esse homem violento. Endemoniado. Ele falou antes para você não casar. Nem com essa historinha agora, não. Não, é porque eu fui na vigília, pastor, subi no monte, paguei o preço. E Deus falou comigo. Deus nunca vai dizer para alguém deixar a sua família. Família é esposa e filhos. Mas o mandamento do Senhor, o primeiro, deixa pai e mãe. E saiba deixar honrando. Deus nunca vai dizer para deixar a família. Ele vai dizer para um Abrão, homem formado, barbado, virar homem, rapaz. Está na hora já? Você não está cumprindo o princípio de Gênesis? Deixa pai e mãe. Deus não destrói famílias. Mas é um Deus de família. Amém. Um Deus de família. Prazer, tudo bem? Amém. Prazer. Deixei pai e mãe. Cumprimento, honro. Mas eu não deixo a minha esposa, eu não deixo os meus filhos para voltar para a casa dos meus pais. Aonde você me ver, eu estou com a minha família. E me encontro com meu pai, cumprimento, converso e digo tudo bem. E você, tudo bem, graças a Deus. Deixei pai e mãe. Não, eu estou tão triste com meu pai. Tá bom, tá. Não estão entendendo? Quem está entendendo? Deixa tudo lá, irmão, deixa tudo. 3 pessoas que dão as desculpas. 3 pessoas que deram a desculpa. E voltando àquele servo, e o servo voltou. E o servo voltou. Você viu que servo bom? O Senhor mandou ele fazer algo, ele voltou e passou o relatório, já fiz tudo. Você está vendo que servo bom? O Senhor, o dono da casa, deu uma ordem ao servo, o servo foi lá e fez. Ele não ficou, não, já fiz. Não, ele voltou para o Senhor e falou, passou um relatório. Aconteceu isso, aconteceu desse jeito. Ele não é o dono da casa. Diga, a casa tem dono. É esse homem que fez a grande ceia. Não fui eu, irmão. Não foi você. A casa não é minha nem sua. E vou te garantir que não é da sogra. A casa é do homem. Aqui a casa é do Senhor. Eu simplesmente obedeço. Quantos aqui estão para obedecer? Esse servo recebeu uma ordem e ele voltou com um relatório. Eu conheço o apóstolo que eu tenho. E por ser filho, é mais difícil ainda. Alguns conhecem também. E por ser filho é mais difícil ainda, né? Eu também sou filho, irmão. Até morrer, depois que morrer, eu vou ser filho ainda. Não é até que a morte não separa, é filho. Quando ele deixava, assim, faz isso, faz aquilo. Quando ele ia, raramente saía e deixava a igreja,
e eu ia ministrar, eu terminava de ministrar, a primeira coisa que eu ia fazer, ó, fique em paz, tranquilo. Espero que todo mundo volte, mas tá tudo bem. Eu ficava preocupado, ficava ansioso. Ele tem visão do mundo espiritual, do que acontece em volta. Então ele saía raramente, ficava preocupado. Porque não é qualquer coisa, são pessoas, são ovelhas, são vidas, são famílias. Lembra do dia que eu falei, ó, gente, eu não estou profetizando, mas ore como se alguém da sua família, um amigo, fosse morrer. Tem sentido o drama, né? Eu nem profetizei. Eu só falei o que Deus estava mandando eu falar. Na semana que Deus me usou para falar isso, vocês viram o que aconteceu. Tragédia, carro, doenças. Quase morreu. Só não morreu por quê, pastor? Pergunta, por quê, pastor? Porque você orou. Como se ele fosse morrer, porque ele ia morrer. E Deus me usou, não para trazer terror, mas para dizer, ore. Ore porque não é brincadeira intercessão. Nós não vamos brincar de intercessão. Ore, porque as vidas dependem da nossa oração e intercessão. Diga, o que depender de mim. Ninguém vai morrer, não. Diga, se depender de mim. Eu não estou sentindo firmeza, não. Só quem crê. Se depender de mim. Ninguém vai para o inferno, não. O inferno foi feito para o diabo e os seus anjos. Foi feito para os nossos filhos, familiares e amigos, não. Então diga, se depender de mim, da minha oração, ninguém vai para o inferno, não. Eu vou repetir. Se depender de mim, se depender de nós, ninguém vai para o inferno? Ah, servo bom e fiel. Glória a Deus. Bendito é o Senhor. Glória a Deus. E voltando àquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, quem? Começou como homem. Um homem fez uma grande ceia, mas está terminando com o pai de família. Está entendendo por que Jesus vai dizer? Deixa pai e mãe. Deixa, e tudo que você deixar, você vai receber 100 vezes mais. Aqui nessa vida e depois na vida eterna. E voltando àquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado. Feliz? Ah, por quê? Porque ele preparou uma ceia, como nós vamos ter daqui algumas semanas, daqui 2, 3 semanas. Ele preparou uma ceia, ele sacrificou um animal, preparou uma ceia, uma grande ceia, e aquelas pessoas... Eu não sei, irmão, mas o que mais me impressiona, o apóstolo sempre disse, se milagre resolvesse. Imagine o povo que saiu do Egito. Eles viram o mar se abrir, irmão. Eles comeram do maná que caiu do céu, mas ao invés de agradecer, murmuraram, irmão. Deus faz tantos milagres para nós. Tantos milagres. Tantos milagres. Deus nos dá o privilégio de usufruirmos da sua presença e do seu reino. Bem-aventurado o que comer pão no reino do Senhor. E voltando àquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Anunciou o quê? Ó, um comprou um terreno, o outro comprou uns animais, o outro se casou, e eles falaram, não vem, não vão vir. Então o pai de família indignou-se e disse ao seu servo, diga, as coisas mudaram. Tem uma nova ordem, tem uma nova direção. Disse ao seu servo, sai depressa. Ou na sua Bíblia está devagar? Depressa? Não está falando depois que fizer um curso de teologia, não. Depois que se batizar. A gente está esperando ser batizado. Não é depois que tiver 3 anos de crente. Não é depois que eu ler a Bíblia toda. Não. Não é quando eu tiver 18, 21 anos. Não é quando eu já for velho e aposentado. Escapou. Tô brincando. Servo, irmão, servo. Bom e fiel. Não tô brincando porque antes de eu nascer já era servo bom e fiel, irmão. E o mais importante, tem se mantido servo bom e fiel. Nunca se envolveu em nenhum problema. Mas, às vezes é com outro, né? Não sei, né? Não é? Tem nosso texto e contexto aqui, mas às vezes é outro, né? Porque tem gente aí com 20 anos pensando em se aposentar. Trabalhou nada ainda, né? Mas tem. Então, voltando àquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo, sai.
depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres e aleijados e mancos e cegos. Quando o Senhor limpou o templo, ele limpou 2 vezes para começar a trabalhar e depois que trabalhou. Quando ele limpou o templo, tirou os religiosos e virou a mesa dos cambistas, soltou os animais, diz que entrou crianças, entrou pessoas com deficiência e o adoraram. Às vezes não precisa fazer um louvorzão, às vezes não precisa chamar um cantor gospel, às vezes só precisa colocar o lixo para fora, irmão. Só precisa ser louco o suficiente, ou bíblico de verdade, para tirar o cinto e virar umas mesas aí e deixar só uma mesa aqui. Só a mesa do pão, para quem quer comer do reino. Não da mesa de negócios. Você faz, eu faço. Eu vendo, eu recebo. Eu faço e eu sou honrado. Só uma mesa. Só uma mesa. Só o pão do Senhor. Para ter verdadeira adoração, o que precisa é isso, irmão. Jesus não ficou, os religiosos saíram. A igreja ficou vazia. E, irmão, rapidinho, começou a entrar. É que aleijado anda devagar. Cego vai tateando. Mas é mais fácil ver um paralítico entrando e um cego entrando do que muita gente foi abençoada. Eles entram e adoram ao Senhor. E diz que houve verdadeira adoração quando o Senhor tirou o chicote, o cinto, colocou os cambistas para fora, virou as mesas e falou: aqui não é brincadeira não, irmão. Aqui você não pode o que você quer não, irmão. Aqui é a casa do Pai. Aqui não é lugar de negócios, de câmbio não. Aqui é lugar de adoração. Aqui é casa de oração. Aqui é lugar de adoração. (22) E disse o servo. Olha, o servo voltou de novo para falar. O servo voltou para falar o que está acontecendo, irmão. Ele foi uma vez, não deu certo, voltou, recebeu uma nova ordem. Olha, agora vai mais rápido. Depressa, servo, depressa. Está chegando a hora. Ele recebeu uma ordem, obedeceu, não deu certo. Ele voltou e passou um relatório negativo, recebeu uma nova ordem. Faz assim agora, depressa, faz assim. E ele voltou. Diga, esse é servo. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste. Eu fui depressa, saí pelas ruas e falei com os pobres, os necessitados, os famintos, os coxos, os cegos. Diga, servo bom e fiel. E ainda há lugar. Olha para o lado aí. Tem lugar ainda? Há lugar ainda. E disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos. Mas de novo, a gente só foi chamado para fazer isso, irmão. A gente só foi chamado para ali e ser enviado. Não vai ficar sentado. Ele foi uma vez e voltou. Porque tem gente que vai e não volta. Ele foi e voltou. Foi e voltou. Foi e voltou. Só fazendo uma coisa: levando a mensagem do pai de família. E ele vai ainda de novo, vai e volta. E disse o servo: eu não sei quantas vezes a gente já foi e voltou, irmão. Quantas vezes a gente já foi e voltou? Ou a gente está parado? Tive que chegar por ordem na casa, por algumas pessoas nos lugares. Tive que doutrinar. Mas o que eu não gosto de crente é que crente só gosta de ouvir e pouco praticar. A gente não foi chamado só para aprender. O primeiro chamado é para os humildes aprenderem. E depois serem enviados e praticar. Eu não sei, irmão, mas eu não vou para Guararema não, nem vou para Portugal. Pelo menos por enquanto. Mas quando é que a gente vai sair pelas ruas e vilarejos? Porque da mesma forma que eu trouxe, eu e alguns servos bons, e outros não tão bons, e alguns judas, trazíamos um ônibus para cá, eu também posso pegar um ônibus daqui e ir para lá. Basta Deus mandar. Basta Deus mandar. Basta Deus mandar. E Deus já mandou sair pelas ruas e trazer. Pastor, eu já chamei, ele não vem, pastor. Não vem de jeito nenhum. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e velados e força-os a entrar.
Sabe qual que é o problema? Ai, filhinho, não tá com vontade de ir na igreja hoje, não. Fica, ai, deixa a mamãe te cobrir, filhinho. Ó, tem danoninho na geladeira, daqui a pouco a mamãe chega pra fazer almoço. Vai, rapaz! Sai desse cobertor aí, rapaz! Fora, Satanás! Sai do meu filho! Filho, vira logo e levanta agora! Não é pra levar convitinho com flores, não, irmão! Com bombonzinho, não! É pra lá e forçar! Força! Força! Carrega os paralíticos. Guia os cegos. Deixa aqueles que pensam que têm visão, que sabem tudo, que na verdade não têm visão, não têm sabedoria, são como Paulo. E quando veio a luz, mostrou que ele não passava de um cego miserável e homicida, ao invés de cristão. Deixa aqueles que têm visão, que são cheios de sabedoria, de revelação, guiar os seus cegos e caírem no precipício. Agora você que tem visão de verdade, que é luz, que é sal, pega os cegos humildes. Pode deixar que eu te guio. Eu vou passar aqui amanhã para te pegar. E se você não tiver, eu te pego. Eu não estou aqui com um convitinho com flores, eu estou aqui para te forçar. Agora uma criança de 8 anos, 9 anos. Ai, meu filhinho ficou em casa. Está tão cansado essa semana, pastor. Tão cansadinho. Ficou em casa jogando videogame. Ele já estava, né? Ficou a madrugada jogando videogame. Mas está cansado, pastor. Tadinho. Força. Força. O que o Senhor está falando é força. Deus está falando com pessoas fortes, não fracos e frouxos. Deus está falando com pessoas fortes, que sabem quem são, que estão obedientes, que faz e faz. Força. 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 Quantos já vieram forçados na igreja? Meus filhos às vezes vêm forçados. Aí esses dias conversando, eu tenho uma amiga lá, conversando, ela perguntou, e você gosta de ir na igreja? Gosto. Aí eu falei, porque eu tenho uma outra família que parece muito com vocês. Só que ele não gosta de ir na igreja. Aí eu, por quê? Ah, porque ele é uma criança. Círculo de oração. Tá ele lá, círculo de oração. Evangelismo, com os jovens. Tá a criança lá. Vai limpar a igreja. Tá lá a criança. Todo dia na igreja a criança. Não tem criança que aguenta, irmão. A mãe não está forçando, a mãe está escravizando, a mãe está acabando com a vida espiritual do filho. Porque todo dia está na igreja e diz, eu odeio ir na igreja. É chato demais. Agora a gente vê uma vez por semana, 2. A gente não está vivendo na igreja. A gente não vive na igreja. Com sabedoria, com amor, com temor, com prazer. Agora tem dia que você tem que forçar, irmão. Força-os. Força-os. Para que a minha casa se encha. Deus está indignado. E Deus não está feliz com cadeiras vazias. Pode ser que você esteja. Distância aí de 1 metro. Senta na primeira para ser honrado. Senta na última para acabar e ir embora. Não fala com ninguém. Pode ser que você esteja feliz. Mas Deus está indignado. Deus está indignado. E o que Deus quer é que a sua casa esteja cheia. Amém. Amém. Tem servos bons e fiéis aqui? Amém.